Aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Antes da gente entrar nessa palavra, eu queria ler aquele texto. Diz assim na minha versão, Salmo 34, a partir do primeiro versículo. Antes diz assim, de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Salmo 34, versículo 1, diz assim, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Versículo 4, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E agora o versículo 5, os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia! E olha só o versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus, que os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Então vamos olhar para Ele, não é mesmo? Se esse é o segredo, vamos olhar para Ele. Amém? Nós vamos continuar então, nessa noite, o estudo do livro de Cânticos. E eu, como bispo, o bispo ele vai fazendo os estudos, ele está algumas revistas à frente, e eu estou fazendo esse estudo aqui também, então estou algumas aulas à frente, e cada tema novo, cada aula nova é algo realmente tremendo, é algo que refrigera a nossa alma. Lembrando de novo que nós estamos fazendo esse estudo, que ele é baseado nos estudos que são ministrados então pelo pastor Mike Bickle, da Casa Internacional de Oração, ali na cidade de Kansas, nos Estados Unidos. E esse estudo chegou até nós através do Jesuscope, da Val Gonçalves, num estudo que ela ministra, e já tem todas as aulas lá, já tem todos os estudos lá, quem quiser olhar no YouTube, chama Paixão pelo Noivo, é o nome do estudo que ela tem feito. E hoje nós vamos falar a respeito de uma crise existencial, que talvez a gente não perceba que a gente tem. Ronaldo, faz um favor, baixa um pouco o ganho, por favor. Vou fazer igual o R.R. Soares, aquele botãozinho. Se você puder baixar um pouquinho o ganho desse, tá ótimo. Acho que agora tá bom. Obrigado, Ronaldo. Então nós iremos estudar a respeito de uma crise existencial que talvez a gente nem perceba que a gente tem. Nós então vamos identificar essa crise e nós vamos ver como vencer essa crise. Eu quero convidar aqueles que podem ficar em pé, a ficarem em pé. Nós vamos ler o livro de Cânticos, nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Então, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 7 ao 10. Eu vou ler a versão que está ali na tela, que diz assim, conte-me você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Se eu não o souber, serei como uma mulher coberta com véu junto aos rebanhos dos seus amigos. Se você é a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas e faça suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Eu comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com os colares de joias. Senhor,
mais uma vez ainda na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te louvar e agradecer pelo Teu cuidado, nós queremos Te louvar e agradecer pela Tua mão de poder, por tudo aquilo que o Senhor já operou no nosso meio nessa noite. E nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas e através das nossas vidas nessa noite. Continua, Senhor Deus, nos capacitando, abre a nossa mente, abre o nosso coração, prepara, Senhor, essa terra para que ela seja terra fértil, para que a semente que será lançada nessa noite possa cair em terra fértil, possa germinar e dar frutos, e que esses frutos possam permanecer em Ti, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, nada venha de nós, não haja nada do homem, não haja nada de mim, não haja nada do meu coração ou da minha mente, mas que tudo seja o Teu Espírito a ministrar a cada um de nós, em cada um de nós e através de cada um de nós nesta noite. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Nós estamos aqui então nessa jornada para conhecer, para amadurecer o nosso amor pelo nosso noivo, pelo nosso amado. E esse texto, para aqueles que tiverem nas suas Bíblias essas marcações, eu imagino que se não todas, boa parte das Bíblias tem essa marcação. O versículo 7, quando diz ali, conte-me você a quem eu amo, onde faz pastar o seu rebanho, onde faz as suas ovelhas descansarem, ali é a noiva, é a amada, é ela que está perguntando ao seu amado. E o seu amado então lhe responde a partir do versículo 8, se você é a mais linda das mulheres. E aí ele responde a ela até o versículo 10. Então aqui nós temos um diálogo entre o noivo e a noiva, entre o amado e a amada, entre então o homem e a mulher. E aqui nós temos estudado a respeito da linguagem espiritual desse texto. E só relembrando então, da última vez em que nós lemos, em que nós estudamos a respeito de cânticos, nós falamos a respeito do paradoxo da graça, e esse paradoxo da graça, ele está ali nos versículos 5, né, do primeiro capítulo também, onde a amada, ela diz, eu estou escura, mas eu sou bela. Escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. E ali então, aquela amada, ela vai aprendendo que um paradoxo, né? Ideias contrárias que convivem, né? Onde ela fala, eu sou escura, ou seja, eu sou pecador, mas eu sou bela, mas o amor de Deus, Ele me alcança. Onde o pecado que eu vivo, o pecado em que eu fui gerado me leva à morte, mas o amor de Deus por mim, que me alcança através de Jesus, me justifica deste pecado. E é importante então nós termos a ideia sobre o equilíbrio correto destes dois pensamentos. Porque se eu acabo olhando apenas para o meu lado pecador, se eu olho apenas para tudo que eu faço de errado, se eu olho apenas para tudo aquilo que em mim não é bom, eu acabo então sendo muito legalista. Eu acabo então desfazendo o sacrifício de Jesus na cruz. Eu acabo apenas olhando todos os meus defeitos. E eu acabo então anulando o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus ali naquela cruz. O amor de Deus através do sacrifício de Jesus ali naquela cruz. Agora também, se eu apenas olho para isso, se eu não faço o exercício contínuo de dia após dia, olhar para dentro de mim mesmo, se eu no dia após dia eu acabo
esquecendo do pecado, mas eu olho, então vejo que Deus, Ele me perdoa de tudo. Logo, se Ele me perdoa de tudo, então eu não preciso me preocupar com o pecado, eu acabo entrando num outro perigo que chama hipergraça. Eu acho então que não importa nada que eu faça, Deus Ele sempre vai me perdoar, mas na verdade, então a medida correta é: eu tenho que ter a consciência das minhas limitações e do meu pecado, mas eu tenho que ter consciência que o pecado, ele é justificado através do amor de Jesus pela minha vida. E cada dia a gente vive esse exercício, da gente olhar para nós mesmos, olhar dentro do coração, falar: Senhor, essa seção aqui do meu coração, eu não percebia que estava assim. Me perdoa dos meus pecados. O perdão de pecados, ele exige arrependimento. Senhor, me perdoa dos meus pecados. E uma vez que a gente pede perdão por esse pecado, a gente busca viver uma vida que agrade ao Senhor, e a gente passa então a gozar da justiça dele. E ao mesmo tempo, eu tenho que entender que essa justiça do Senhor, ela me alcança, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele nos convence da justiça e do pecado. Então o Espírito Santo trabalhando em nós, ele vai gerar em nós ele vai nos permitir olhar para nós mesmos e olhar aquilo que nós precisamos pedir pecado. E isso é um ciclo que vai a nossa vida inteira. Olhar para nós mesmos, ver onde pecamos, reconhecer o nosso erro, pedir perdão ao Senhor, nos arrependermos, somos justificados. E a justificação através do Espírito Santo vai nos revelar outra área da nossa vida. E assim é um ciclo que nós vamos vivendo a nossa vida inteira. E essa amada, a noiva, nós, como igreja, precisamos entender isso e precisamos viver isso. E eu não sei vocês, mas quando a gente começa a falar um pouco mais a respeito disso, vai gerando um tipo de inquietude, vai gerando um tipo de inquietação, vai gerando um tipo de crise. Porque se a gente não entende isso, a gente começa então a viver nessa crise. E quando é isso então que nós vemos aqui, quando no versículo 7, a amada, então a noiva, ela diz assim: conte-me, você a quem eu amo, onde faz pastar o seu rebanho? Onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Se eu não souber, eu serei como uma mulher coberta com véu. Então a amada aqui, a noiva, nós como igreja, quando nós então vemos esse texto, o que é que essa amada está dizendo? Essa amada, ela está dizendo para o noivo o seguinte, está dizendo para o Senhor o seguinte: Senhor, onde é que o Senhor vai fazer o meu coração descansar em meio às dificuldades? Onde é que o Senhor faz pastar o seu rebanho? Eu quero ser esse rebanho, e eu quero então o Senhor descansar ao meio-dia. A gente já viu que o meio-dia é o momento do sol mais forte, é o momento mais dentro do deserto, é o momento dos momentos mais difíceis. Senhor, eu preciso descansar o meu coração em meio às dificuldades que eu estou vivendo. E sabe, Senhor, se eu não souber, se eu não puder ser essa pessoa, eu vou ser como uma mulher coberta com véu. E as mulheres, elas se cobriam com véu quando elas estavam diante de um estranho. Quando elas estavam diante de pessoas com quem elas não tinham relacionamento. A mulher, na cultura oriental, ela se cobre e ela se mostra apenas ao seu marido. Senhor, se eu não conseguir descansar o meu coração em Ti, eu vou estar à distância. Eu não vou conseguir me achegar. Eu vou ser como um estranho. Como está o nosso coração hoje? Será que o nosso coração está passando por dificuldades? Será que a nossa vida hoje está passando momentos difíceis? Será que hoje fica muito mais fácil a gente olhar para essa mulher, a gente olhar para esse texto e a gente se identificar com ela? Senhor,
onde o Senhor faz pastar o seu rebanho, onde que o Senhor faz as suas ovelhas descansarem. Senhor, eu quero ser cuidado por Ti. O meu coração, ele está aflito. O meu coração, ele está passando por dificuldades. E eu quero descansar em Ti. Talvez hoje a gente olhe e fale assim: Senhor, por conta de todas as situações que a gente tem vivido, Senhor, eu tenho estado como um estranho. Talvez a gente possa olhar e falar: ainda que eu ore, ainda que eu leia a palavra, ainda que eu Te busque, Senhor, eu tenho me sentido distante. E eu quero me chegar perto. E toda essa distância, toda essa dificuldade, ela tem gerado essa crise em nós. Onde a gente olha para aquele equilíbrio, a gente olha para essa situação e certamente a gente muitas vezes está se vendo aqui desse lado. E a gente olha para isso tudo, a gente então, quando tem consciência do nosso pecado, a gente começa a viver em crise. Porque eu não sei vocês, mas eu muitas vezes olho para mim e falo assim: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Eu não tenho nada de bom. E cada vez que eu olho mais para mim, eu vejo que eu não tenho nada de bom mesmo. O salmista, ele diz assim, em um salmo, eu não vou lembrar agora de cabeça, eu lembrei disso agora: abismo chama abismo do derramar das suas águas. E uma vez eu ouvi um pastor falando o seguinte, que quanto mais nós tomamos consciência sobre a justiça de Deus, mais a gente vai vendo que a gente carece dessa justiça. E então quando a gente acha que está chegando perto do Senhor, mais a gente percebe que a gente está longe do Senhor, porque o Senhor é infinito em sua graça e misericórdia, e nós somos réis pecadores. E quando a gente começa então a andar em direção ao Senhor, a gente percebe quão longe a gente está do Senhor, e a gente busca o Senhor e percebe quão longe a gente está no Senhor. E se a gente não entender isso, a gente acaba entrando em parafuso. Salmo 42, versículo 7 diz assim, na minha versão: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Em outras versões, se eu não me engano, diz assim: abismo chama abismo no rugir das suas águas, ou derramar das suas águas. Rugir das suas cachoeiras. Então, onde o Senhor, quanto mais a gente vai buscando o Senhor, quanto mais essas águas vão se derramando sobre a gente, mais a gente vai vendo quão no abismo a gente vai entrar. E quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente vai percebendo. E por isso, então, nessa situação, a gente entra numa espiral, onde a gente chega e fala assim: Senhor, eu preciso descansar o meu coração. Do contrário, você como uma pessoa distante. E essa parte que a gente vai entrar agora não estava no estudo. Mas quando eu estava meditando a respeito desse estudo, e na verdade, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me fez lembrar de algumas mulheres que nós vimos na palavra, sim. Mulheres que foram ao encontro de onde as ovelhas dos pastores, elas descansam. E até a gente estava lembrando, Rebeca foi uma, mas o Senhor me fez lembrar de uma mulher específica, a samaritana. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias ali em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim na minha versão: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria, e assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia.
Assim como a amada, a samaritana, ela foi àquele lugar ao meio-dia, porque diz no versículo 5, assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Então no versículo 6, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jogar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. E ela disse, não tenho marido. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Essa mulher, acho que ela nunca imaginou o que iria passar com ela quando ela fosse aquele lugar onde os pastores levam o seu rebanho para beber água. Mas fato é que quando ela chegou ali naquele lugar, quando ela foi então ao encontro, quando ela foi àquele poço, ela estava devidamente coberta com véu, ela foi no horário mais quente do dia, e ela foi buscar aquilo que ela achava que ela precisava. E ela foi atrás de água. E quando ela foi ao encontro do Senhor, ela descobriu que aquilo que ela estava buscando não era aquilo que ela precisava. Ela descobriu que aquilo que ela estava ansiando não era aquilo que a alma dela precisava. Ela descobriu que a sede que tinha no coração dela não era de água, mas era de algo muito mais profundo. Era de algo que ia além do conhecimento dela mesma, porque ela já estava no 6º companheiro. E o Senhor me fez lembrar desse texto quando eu estava preparando o estudo dessa semana. E o Senhor, Ele ministrou no meu coração o seguinte, que o que estava seco não era a sede dela, não era o corpo dela, mas era o coração dela. E talvez a gente nessa noite, a gente esteja com o nosso coração seco. Talvez a gente esteja como essa mulher, buscando água, buscando algo, outras coisas para saciarem a nossa sede, que na verdade é muito mais do que água. A nossa sede é muito mais do que água. A gente está seco por dentro. E aquela mulher, quando ela chegou diante do Senhor, e ela então buscou o Senhor, ela encontrou com o Senhor, aquela mulher, quando ela sendo samaritana, conversando com um homem judeu, quando esse homem então veio e falou com ela, e ele disse para ela, olha, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, essa água que eu lhe der, se tornará nessa pessoa uma fonte de água a jorrar
para a vida eterna. Quando o Senhor disse isso para ela, o Senhor estava dizendo assim para ela: eu tenho o que você precisa. O Senhor tem o que você precisa, o que eu preciso. E diz ali no versículo 26 que Jesus declarou para ela: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. O Senhor quer nos dizer nessa noite: eu sou o Messias. Eu sou o ungido. Eu sou o Salvador. Eu sou a água viva. Eu sou aquele que pode realmente fazer o seu coração descansar. Eu sou aquele que pode fazer com que você, mesmo sendo uma mulher estranha, mesmo que você seja uma mulher falada, porque você já está no seu 6º marido, mesmo que as pessoas olhem para você e te julguem, eu te amo. E eu tenho para você o que você precisa. O Senhor tem para cada um de nós o que a gente precisa. A gente só precisa ir na direção dEle. A gente precisa fazer essa oração: Senhor, onde é que o Senhor faz as suas ovelhas descansarem? Eu quero ser uma delas. Senhor, onde é, Senhor? Porque eu quero, Senhor, me chegar a Ti. Eu não quero mais andar à distância, mas eu quero me achegar a Ti. E quando a gente tiver essa atitude, o Senhor, Ele vai vir ao nosso encontro e Ele vai falar assim: olha, você veio a mim buscando algo que você achava que você precisava, mas eu estou aqui para te dar o que você realmente precisa. Eu sou o Messias. Eu sou a água. Eu sou a água viva. Eu sou aquele que pode fazer de você uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Porque assim como Ele amou essa mulher e Ele a acolheu, o Senhor, Ele nos ama e nos acolhe. E Ele nos diz: apesar de todas as falhas, apesar de toda a nossa imaturidade, apesar de toda a nossa oscilação, o Senhor olha para nós e fala assim: você é linda, você é lindo. Aos meus olhos, você é o mais lindo entre os homens, ou a mais linda entre as mulheres. E nesse estudo ela fala uma frase que é muito forte. Ela diz assim: porque a nossa beleza está nos olhos de quem nos vê. Essa beleza não é nossa. Mas aquele que nos vê, Ele nos olha com uma beleza tal. Ele nos vê glorificados nele. O Senhor não olha, gente, na nossa oscilação do dia a dia. O Senhor olha para nós através do seu Filho Jesus, restaurados, glorificados. E apesar das nossas falhas, apesar da nossa imaturidade, Ele reconhece um amor genuíno em nós. E esse amor genuíno, ainda que falho, Ele vê que é algo genuíno, verdadeiro. É algo valioso. É algo que não vai ser apagado com as nossas falhas, nem vai ser também exaltado com os nossos acertos. É um amor que está nos olhos de quem nos vê, e Ele já nos amou tudo aquilo que Ele precisava amar. E Ele vai continuar nos amando tudo aquilo que Ele precisa amar. E além disso, Ele dá uma resposta a ela. Porque o nosso Senhor, Ele não deixa a gente sem resposta. Quando nós o buscamos, Ele vem, Ele se manifesta e Ele responde a nós. E Ele falou assim para ela: olha, siga a trilha das ovelhas, faça suas cabritas pastarem junto à tenda dos pastores, se você não sabe onde é esse lugar. Caso cada um de nós aqui não saiba onde é esse lugar, quando Ele fala, siga a trilha das ovelhas, segue as minhas ovelhas.
tenha um compromisso com o meu corpo. Tenha um compromisso com o corpo de Cristo. Leve as cabritas que estão sob seu cuidado para pastar, ou seja, cuide daqueles que o Senhor te confiou. Ah, Gu, mas eu não tenho ninguém que o Senhor me confiou. Se você é pai e mãe, você tem muita gente que o Senhor confiou. Às vezes a gente tem uma ideia errada a respeito do que é trabalhar para o Senhor. E o nosso primeiro ministério como pais, como mães, são os nossos filhos. Igreja vem depois. Obra vem depois. Trabalho vem depois. Cuide, faça as suas cabritas pastarem junto à tenda dos pastores. Ou seja, cuide daqueles que o Senhor te confiou em submissão e humildade àqueles que o Senhor tem colocado para caminharem com você. Nós como igreja devemos caminhar juntos. Nós como igreja devemos buscar esse compromisso com o nosso Senhor. Nós como igreja devemos buscar esse nosso amado assim como aquela mulher buscou. Ela saiu de casa achando que ia buscar água e ela descobriu o Messias. Ela descobriu o Salvador da vida dela. Ela descobriu o Salvador de toda a humanidade. E ela descobriu que aquilo que ela, no caso dela, tentava encher com o amor dos homens, na verdade ela estava precisando, era do amor de Deus sobre a vida dela. E ela encontrou esse amor. O que é que a gente está buscando hoje com o Senhor? Ele está aqui. Ele está disponível. Basta a gente ir ao encontro dele. E ele vai nos olhar. E apesar de toda a nossa falha, ele vai nos olhar e falar: você é a mais linda das mulheres. Você é o mais lindo dos homens. Você é o mais lindo dos meus filhos. E nós poderemos experimentar aquilo que o apóstolo João, que ele falava assim, o discípulo a quem ele amava. Porque João tinha consciência do amor que Jesus tinha pela vida dele. Amém? Por fim, para vencermos essa crise existencial, existem 3 estágios. O primeiro é nós termos um desejo sincero. Como a gente disse ali, como a mulher que disse assim: Senhor, me diz onde é que o Senhor faz pastar os seus rebanhos. Esse deve ser um desejo sincero do nosso coração. Não deve ser algo que vem apenas da boca para fora, mas deve ser algo que parte de dentro de nós, que arde. Essa crise, ela deve gerar esse desejo de buscarmos o Senhor. Mas buscarmos o Senhor num desejo apenas não é suficiente, porque a gente precisa também entrar em contato, ir na direção, né? A gente não pode apenas desejar, a gente tem que tomar atitude. E essa tomada de atitude, ela vai nos levar a uma batalha constante com o nosso pecado, com nós mesmos, com as nossas vontades. Mas essa batalha, ela vai começar a gerar frutos. Essa batalha, ela vai começar a gerar resultados. E uma vez que esses resultados eles forem alcançados, nós vamos passar a ter uma mudança substancial da nossa vida. É aquilo que Paulo ele diz em Efésios: aquele que roubava, não roube mais. Mas eu parei por aí? Não. Porque daí então, nesse estágio 3, pode ser que naquela determinada área da minha vida, eu tenha conseguido alcançar, mudar de vida. E pode ser que então eu tenha que olhar para uma outra área da minha vida e a gente tem que olhar a nossa vida como inteiro. Ou pode ser também que eu, pensando que estou em pé, caio. E apesar de ter chegado ao estágio 3, talvez numa queda,
eu tenho que voltar para o estágio 1. Mas isso não deve nos desanimar. A gente não tem que olhar só para a nossa vitória e achar que a vitória ela vai ser alcançada quando nós estivermos no estágio 3. Isso daqui é o que eu costumo dizer, esse é o jogo da vida. Esse é o nosso jogo da vida. Estarmos em constante movimento, buscando alcançar cada um desses estágios. Se a gente estiver lutando ainda no estágio 1, mas estivermos caminhando no estágio 1, está tudo bem. Porque o importante é nós não pararmos na nossa vida espiritual. O problema é quando a gente para. Então, nós devemos, para vencer, buscar ter um desejo sincero. E talvez o Senhor esteja te revelando, nesse momento, alguma área na sua vida. Talvez o Senhor esteja revelando nesse momento, no nosso coração, coisas onde o Senhor quer que nós busquemos Ele e sejamos diferentes do que nós temos sido. Que nós possamos desejar isso. Se a gente não desejou ainda, Senhor, gera no meu coração essa vontade. Talvez ali o Senhor possa nos mostrar também onde nós estamos então já batalhando e os frutos que nós temos alcançado e que nós possamos louvar a Deus e ser gratos a Ele, mas continuar a batalha, continuar a nossa luta para que o Senhor possa então transformar a nossa vida e para que essa transformação possa gerar frutos e esses frutos possam permanecer até que Ele venha. E gerar novos frutos. Amém? Quero te convidar a fechar os olhos. Que nós possamos orar assim como aquela amada que olhou e falou assim: Senhor, eu quero descansar o meu coração diante de Ti. Eu não quero estar como uma mulher, eu não quero estar como uma pessoa desconhecida que está ao longe. Mas eu quero desfrutar da Tua intimidade, Senhor. E que assim, Senhor, o Senhor possa fazer no meu coração brotar um desejo sincero de viver uma vida de comunhão, de relacionamento e de intimidade contigo. Senhor, se esse desejo já está no meu coração, Senhor, me ajuda, Senhor, a vencer. Me ajuda, Senhor, a realmente alcançar, colocar isso em prática no meu dia a dia, buscando ler a Tua palavra, buscando ser momentos de oração contigo, buscando ser momentos de vontade de estar na Tua casa, Senhor, e de estar reunido com os meus irmãos, e que em nome de Jesus o Senhor possa, Deus, gerar esses frutos, me ajudar, Senhor, a colocar essas coisas em prática e ter vitórias em Ti, Senhor, porque isso está em linha com o desejo do Teu coração. E que, Senhor, desta forma, o Senhor possa transformar a minha vida, para que, Senhor, possamos viver aquilo que Paulo disse, que não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Que essa seja, Senhor, a verdade das nossas vidas. Que você possa orar isso ao Senhor. Que você possa buscar isso ao Senhor, não apenas nessa noite, mas todos os dias, todos os momentos. Naquilo que nós acabamos de louvar ao Senhor, dizendo que aqueles que olham para o Senhor, para nós podemos então estar olhando para o Senhor, buscando encontrá-lo, desejando sinceramente estar diante dEle. E que nós possamos olhar para Ele, caminhar na direção dEle. E à medida que nós caminharmos na direção do Senhor, Ele se fará encontrado. Porque Ele diz que aquele que o busca, encontra. Aquele que bate, terá aberto. Aquele que pede, será concedido. Porque o nosso Senhor, Ele disse ali no Velho Testamento que um dia o seu povo buscaria e Ele se faria encontrar por o seu povo. Porque o nosso Senhor, Ele é um Deus de relacionamento. E Ele quer um relacionamento conosco. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos, Senhor, nesse sentido. A vencermos essas crises. Ajuda-nos, Senhor, a realmente desejarmos, Senhor, estar onde o Senhor está.
e deixar o Senhor trabalhar no nosso coração. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, Pai.